Como dito, vamos para o último tópico dessa live, que é uma tentativa de responder a pergunta: será que o Brasil já tem um candidato para o Oscar 2027? A gente teve 2 anos incríveis para o cinema nacional. Ainda Estou Aqui venceu. Depois Agente Secreto chegou muito longe. Número de indicações histórico, né? Um recorde de quantidade de indicações. Talvez não tenha chegado de fato tão perto da vitória assim, mas fez uma campanha maravilhosa, né? E ganhou outros, sei lá, 70 prêmios em outras coisas, né? Não ganhou o Oscar especificamente. Mas aí fica a pergunta, né? Será que já temos um filme para 2027, né? O Oscar virou meio que uma Copa do Mundo do brasileiro. Então, tipo, quem vai ser o nosso candidato no ano que vem? E aí aqui a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Filme B, que é um site que eu já mostrei aqui, né? Eu uso ele para ver as estreias dos filmes e tal. É um ótimo site. E aí aqui eles têm uma tabela com todos os calendários de estreias, né? Que obviamente esse calendário de estreias pode mudar, mas eles separam por filmes em 3D, filmes nacionais e um quadro completo. E aí aqui eu puxei o nacional pra gente ir passando e dando uma olhada no que tem de estreia, né? Estreia muito filme brasileiro, tá? Tem filmes interessantes, por exemplo, o Narciso, que tem o Seu Jorge, que é um filme do Jefferson D. Só que, para o filme ser um filme de Oscar, ele tem que ter um peso. Ele tem que passar por festivais. E aí, por que eu coloquei o link sobre Cannes aqui antes? E se você não pegou aqui, tá vendo pelos cortes, tem um corte falando sobre os possíveis filmes que vão estrear em Cannes. Essa lista do The Hollywood Reporter não tem nenhum filme brasileiro. Isso quer dizer que não tem nenhum filme brasileiro com possibilidade de chegar lá? Não. Eles fizeram um levantamento de filmes que a galera tá comentando. Mas Cannes é muito importante. Cannes é o primeiro festival dessa leva, né? Não é o primeiro, porque temos outros festivais, né? Temos festivais independentes que acontecem antes, mas não são festivais para onde os filmes brasileiros vão muito. Temos o SXSW, que a gente também já falou aqui em live, mas só que o SXSW também não é um festival que tem esse peso. Ele é um festival ótimo para estreias, por exemplo, Corrida dos Bichos, que é o filme do Fernando Meirelles, que se eu não me engano é da Netflix, ou é da Amazon, não, é da Amazon Prime, ou seja, é um filme que vai direto pro streaming, né? Não sei se ele vai ter alguma estreia nos cinemas aqui ou nos Estados Unidos para tentar ser esse filme, mas só que ele estreou, por exemplo, no SXSW, mas tem muito peso de estreia comercial, de estar se colocando como um grande filme comercial, não necessariamente como um filme que vai fazer essa jornada de festivais certinho, né? Agente Secreto fez essa jornada. Agente Secreto chegou em Cannes, depois Agente Secreto foi passando por outros festivais, e aí ele estreou no Brasil, estreou nos Estados Unidos. Então é um caminho muito bem construidinho que é muito importante para essa campanha. É decisivo para essa campanha. E aí, dito isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque Narciso provavelmente não consegue ser esse filme, sabe? Por mais que seja um filme incrível, porque aí a gente volta na tecla. Não basta ser um bom filme. Porque bom filme por bom filme. Tem o Deserto Particular, por exemplo, que era do Ali Muritiba, que vai aparecer aqui nessa lista dos filmes. Que era um filme maravilhoso, foi o meu filme favorito daquele ano, e ele foi o candidato brasileiro. Ele não chegou nem no cheiro da pré-lista, então assim, não adianta ser um grande filme. Narciso pode ser um grande filme, Velhos Bandidos pode ser um grande filme, mas a parada vai ter peso para carregar essa campanha durante muito tempo? Essa é uma outra questão. Então aqui, por exemplo, Velhos Bandidos, né, que eu citei, essa talvez seja a grande estreia brasileira do ano em termos comerciais, tá? Porque Fernanda Montenegro, Ari Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, é quase o Vingadores do cinema nacional, dirigido pelo Cláudio Torres, que é um grande diretor de comédia. Então, tipo, eu tô muito ansioso por Velhos Bandidos, mas eu tenho plena noção, ao contrário de quem, por exemplo, falou que Vitória tinha que ser o candidato brasileiro, que Velhos Bandidos não consegue ser esse filme. Mas a gente vai passar aqui pelos anos, até legal pra gente dar uma passada de olho pelo que vai estrear de cinema nacional durante o ano. Mas não só por isso, sabe? Por exemplo, tem o Barba Ensopada de Sangue, que é do Ali Muritiba,
que era para estar estreado no ano passado. Ele já chegou a passar em alguns festivais aqui, ele passou em Gramado já, não estreou. Foi adiado mais de 2 ou 3 vezes e agora aparentemente vai chegar no dia 2 do 4 mesmo, com o Gabriel Leone, dirigido pelo Ali Muritiba. Também tem Ruas da Glória. Vão ter outros filmes brasileiros que não vão estar aqui porque são filmes de streaming, tipo o filme, ou que ainda não tiveram datas confirmadas. É por isso que eu falo, às vezes as datas mudam. O filme pode ser adiado, a data pode mudar, pode aparecer um filme que não estava na lista. O Minha Vida com Shurastei, que é o filme com o Nicolas Prates, que conta a história do cara que fazia a road trip mundial lá com o labrador dele, com o Golden Retriever dele, que é dirigido pelo Diego de Souza, Diego Silva, diretor lá do filme do Caramelo. Provavelmente que, pelo menos pelo que eu passei o olho, não tá nessa lista. Mas, tipo assim, de novo, cara, pode ser maravilhoso, mas vai fazer esse caminho de festivais? Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho para o filme brasileiro que for passar em Cannes. Se nenhum filme passar em Cannes, a gente tem que começar a olhar para os outros festivais. Mas assim, passar em Cannes e ter alguma repercussão em Cannes tem se mostrado um ponto muito importante. Ainda Estou Aqui não fez isso, mas Agente Secreto fez e foi muito interessante. Foi um filme que foi ganhando força, né, inclusive internacionalmente. Tem Cheiro de Diesel, tem A Mulher que Chora, tem Cinco Tipos de Medo, que já passou do Festival de Gramado do ano passado. Tem A Conspiração Condor, que é um filme meio de mistério com a Mel Lisboa investigando o JK. Tem Rio de Sangue, com a Giovanna Antonelli. Então, assim, tem filmes interessantes. Em vários âmbitos, em vários pontos, em vários momentos. Mas, sabe, nenhum deles. E aí, se você quiser passar mais devagar pra você ir vendo os filmes que vão estrear, né? Tem um documentário sobre o Zico, tem várias coisas. A gente tem que ficar ligado nessa parada do caminho do festival, sabe? Não tem muito pra onde correr, não é simplesmente ser um bom filme e estrear no Brasil, sabe? Não tem como. Porque se fosse só isso, cara, tem vários filmes aqui que eu tô muito interessado em assistir, que, sei lá, eu poderia falar que vai estar nessa lista. Tipo, sei lá, O Rei da Internet com o João Guilherme, sabe? E aí, de novo, com todo respeito, não tô falando que é um filme ruim. Não é um filme que vai chegar no Oscar, porque ele é um filme que ele tem uma veia totalmente comercial. E não que filmes comerciais não cheguem no Oscar, Pecadores é um filme comercial. Mas ele não vai fazer esse percurso para chegar lá. Por exemplo, o que eu acho mais interessante desses daqui é esse daqui da vitrine, que é o Copan, mas é documentário. Documentário é muito difícil de ser indicado a filme internacional. Às vezes acontece, mas é muito difícil. O Brasil já apostou na época do filme da Bárbara Paz, sobre o Babenco, mas não rolou, sabe? Não rolou. E ó, que é um diretor que era reconhecido lá fora, que já chegou inclusive a ser indicado ao Oscar. Ai, deixa eu mudar minha posição aqui. E aí não tem problema minha perna ficar aparecendo, né, galera? É só porque, pô, as costas dão uma quebrada. Enfim, seguindo, né? Ó, aí aqui tem Funk, por exemplo, que é um suspense com a Duda Santos, que também é do Ali Muritiba. Ali Muritiba, que se tudo der certo e esses filmes não mudarem a data, talvez ele tenha 3 longas estreando esse ano. O Barba Ensopada de Sangue, que foi adiado, o Funk, e tem um outro que vai aparecer um pouco mais pra frente. Apenas Mais Uma de Amor. Temos vários filmes legais. Represa, eu já assisti, é um filme que passou no Festival de Vitória há, sei lá, 3 anos atrás, pra vocês entenderem como que é difícil, às vezes, lançar alguns filmes independentes, filmes baratos, brasileiros, no grande cinema, sabe? Aqui tem Amigos em Fuga, que é um outro com Ari Fontoura, que tem o Rafael Portugal, promete ser uma comédia mais escrachada. Estamos em junho. Aí quando a gente chega em julho, tem Deus Ainda é Brasileiro, que talvez não vai estrear nessa data, muito provavelmente não vai estrear nessa data. É uma continuação de Deus é Brasileiro com Antônio Fagundes, que tinha o Wagner Moura, né? Mas aqui não teremos o Wagner Moura, teremos apenas o Antônio Fagundes retornando. O papel de coadjuvante será do Otávio Miller. Mas só que esse filme tem uma questão, porque ele é dirigido pelo Carlos Jegues e o Carlos Jegues faleceu. E após o falecimento dele, o filme deu uma agarrada e está passando por dificuldades para
angariar fundos para ser finalizado. Então, tipo, o filme não tem dinheiro para ser finalizado. Isso é um problema. Então, tipo assim, a última notícia que eu vi foi no final do ano passado, de que eles não tinham os fundos para finalizar o filme. O filme, em teoria, ele já está todo gravado, só que ele precisa passar por um longo processo de finalização que inclui efeitos visuais, muitos efeitos visuais, né? A gente tem Deus com poderes. Então, não é tão simples assim de finalizar esse filme. Não sei se ele vai estar pronto para essa data. Acho que isso aqui vale como curiosidade. Tem um documentário sobre a Elsa, muito legal. O grande diretor, o Eric Rocha, fez bons documentários. O nome do diretor é Diego de Freitas. E ele provavelmente vai ter 2 filmes esse ano. O Minha Vida com Churastei e o As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. Em julho é isso. Em agosto, temos mais um documentário sobre Jorge Bodansky, temos Estranho Amor, temos a biografia de Chorão, dirigido pelo Hugo Prata, que, cara, ele já me agrediu em alguns momentos, tá? Elis não é tão ruim assim. As Aventuras de José e Durval também não é tão ruim assim, que é uma série da Globoplay. Mas Ângela é um filme que me agride. E aí ele vai fazer o filme sobre o Chorão, que o Chorão será interpretado pelo José Loreto. Chorão que, ou seja, o Chorão é igual ao José Aldo. Olha que legal. Mas temos aí esse filme que não vai chegar no Oscar, né, galera? Com certeza. Temos Virtuosas, filme de terror. Temos 8 Segundos o Desafio, que pelo nome parece ser filme de rodeio. Temos Colegas e o Herdeiro. Temos... Em setembro tem Se Eu Fosse Você 3, por exemplo, que é talvez dos grandes potenciais de bilheteria do cinema nacional nesse ano. Mas, de novo, não é um filme de Oscar. Shaolin do Sertão também, grande filme em termos de bilheteria, com comédia. Apenas Três Meninas, com a Mel Maia, parece ser um filme interessante, mas, de novo, nada. Aí aqui em outubro que eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. Por quê? Porque temos Galinha Pintadinha. Mentira. Temos alguns filmes padrão, mas temos aqui Yellow Cake, que é um filme do Thiago Mello, que tem a Dona Tânia Maria. A Dona Tânia Maria não vai chegar no Oscar, provavelmente, porque ela não teve capacidade física nem de em uma premiação, imagina fazer uma campanha. Mas é legal. É um filme de ficção científica muito curioso que eu tô muito animado para assistir. Então, parte de mim, de certa forma, torce para esse filme chegar aqui bem e a gente poder assistir ele. Aqui também tem dois que aí sim já são pautas mais interessantes, que é o 100 Dias e Geni e o Zeppelin. É um dirigido pelo Carlos Saldanha para Disney, diretor de Rio, fazendo sua estreia no cinema nacional efetivamente e com um filme live action. E o outro é da Ana Mui Laerte, que também é uma grandíssima diretora brasileira, né? Diretora de Que Horas Ela Volta, dirigiu A Melhor Mãe do Mundo no ano passado, que é um filme da Netflix incrível, que pouca gente comentou, mas que é incrível. Então, assim, Ana Mui Laerte, dou muita moral. Em novembro, tem Nova Éden, que também é do Ali Muritiba. É um filme de terror. Ou seja, se tudo der certo, Ali Muritiba tem Barbie Soplada de Sangue, em abril. Tem Funk e tem Nova Éden. Cara, 3 filmes. 3 longas que foram produzidos em tempos distintos, tá? Ele não dirigiu os 3 meio que juntos, não, porque não é assim que funciona aqui no Brasil. O filme fica guardado, às vezes, mais de um ano para chegar e estrear. Tem Por um Fio, que não tem a história do filme, mas é estrelado pelo Bruno Galhaço, uma biografia. E aí, para terminar em dezembro, temos Cabras da Peste 2, Miami Vice, com Matheus Narchegai. Ele tem grande potencial para ser um filme de comédia do ano. Tem o Messias de Canaã, com Silvério Pereira e Stepan Zerzian. Também tem muito potencial para ser um filme interessantíssimo. Tem uma biografia de Belchior, com Viver é Melhor que Sonhar.
é um ano interessante, né? Aí tem Alice Júnior, Férias de Verão, que é um filme que estreia agora, no começo do ano, ele foi para dezembro do ano passado. Tem Minha Irmã e Eu, sucesso com a Tata Werneck e a Ingrid Guimarães, que vai estrear em dezembro. Os Farofeiros 3 e, por fim, Bruna Surfistinha, que eu tô muito curioso para ver, mas que não é filme de Oscar. E aí, pra gente já de fato se encaminhar pro final dessa live, até porque eu tô ficando com sono. Não sono por causa de vocês, eu tô ficando com sono apenas porque eu tô com sono. Com 6 minutos o Vasco já tomou um gol, né? De Agostinho Canóbio. Porra, tomar gol do Canóbio é foda. Mas. É, e aí, a CNN fez uma lista muito boa, tá? Tô usando a lista da CNN porque ficou uma lista realmente muito boa, CNN Pop. Fez uma lista de possíveis candidatos. E tem alguns filmes além daqueles que a gente citou. Mas aí, de novo, esses filmes, alguns deles nem tem data para estrear aqui no Brasil. E aí a gente tem que ver se eles vão estrear em algum festival internacional antes, se vão conseguir alguma distribuidora. O fato, ambos os filmes brasileiros que chegaram longe, não foi apenas por ser brasileiro. Isso pode sim ter alguma força agora, porque o Brasil já chegou 2 anos seguidos, então começa a ganhar uma casca de que, tipo, a galera vai olhar com menos preconceito pro próximo filme brasileiro. Mas ainda assim precisa de uma distribuidora. Ainda estou aqui, tinha Sony, Agente Secreto tinha Neon. Então, assim, não tem como fazer campanha pro Oscar sem distribuidora. Ponto. Então, tipo, desses filmes, eles são possibilidades por serem histórias interessantes. Falta muita coisa pra gente descobrir ainda. O processo de inscrição disso aqui é só em agosto, se eu não me engano. A escolha do filme é em outubro ou novembro. Então, assim, que é tarde, tá? Poderia acontecer antes isso aqui. Mas, de novo, tem muita coisa pra gente ver e pra gente prestar atenção antes de decretar qualquer coisa. Agora que eu vi que tá bem tapando aqui, porque essa página é bem lateralzona, estranho. Gosto quando tem um respiro aqui do lado, o site da CNN não tem. E aí esses filmes a gente tem que ver quando vai ser a data de estreia deles aqui, se eles vão estar em algum festival, se eles vão conseguir distribuidora e afins. Mas claro, a gente pode levar em consideração o peso que um diretor tem internacionalmente, se tem algum ator famoso, tudo isso pesa também. E a gente pode analisar algumas dessas coisas. E aí vamos para elas. Eles começam essa lista com Vicentina Pede Desculpas, que é um filme do Gabriel Martins, diretor de Marte 1, que já foi o candidato brasileiro ao Oscar, então, e ele chegou a fazer campanha lá fora, uma campanha tímida, porque não tinha dinheiro, mas uma das coisas que o Martin conseguiu foi ser comprado pela Netflix americana, para ser exibido na Netflix de lá. Então, não é o Gabriel Martins não é uma pessoa que passou despercebida, e aqui ele chega com Vicentina Pede Desculpa, que é estrelado pela Regiane Faria, que é um grande destaque para mim de Marte 1. E aqui ela tá no papel principal de Vicentina, uma mulher de 75 anos que precisa lidar com a morte do filho após ele causar uma tragédia e perder o controle do ônibus que dirigia. Esse ônibus cai de um viaduto e muita gente morre, né? Só que aí, à medida que o caso é investigado, as pessoas começam a suspeitar de suicídio. E aí Vicentina começa a procurar todas as famílias de pessoas que perderam seus entes queridos para pedir desculpas. Então Vicentina pede desculpas, que é um filme uma produção da Filmes de Plástico, que é gigantesca, tá? Gigantesca mesmo. E aí, inclusive, deixa eu pesquisar aqui Caraca, que agora me fugiu um negócio, filmes de plástico. Porque tem um outro filme que também é da Filmes de Plástico, que a gente tinha comentado, né? É daqui, ó, do André Novaes de Oliveira. Que é Se Eu Fosse Vivo, Vivia.
que passou no Festival de Berlim. E aí eu disse que Cannes é o primeiro dessa leva, e eu dei uma esquecida de fato no Festival de Berlim, tá? O Festival de Berlim ele tem um peso. O Festival de Berlim foi o filme que gerou o caminho de O Último Azul. Que se não existisse Agente Secreto, pra mim O Último Azul era o candidato perfeito pro Brasil. Tinha ali uma distribuidora menor, mas tinha. Então, do Festival de Berlim também podem sair coisas interessantes que se destacarem. E aí esses filmes não estão na lista, tá? Mas o Se Eu Fosse Vivo, Vivia também poderia estar aqui, tanto quanto esse. A diferença é que ele é dirigido por um diretor que já esteve em uma campanha de Oscar por conta de Martin 1. Isso, apesar de ele não ter um nome lá fora, isso pode pesar de alguma forma. Aqui temos No Jardim do Ogro, que é um filme baseado no romance da Leila Slimani, e é um original Globoplay, tal qual Ainda Estou Aqui, dirigido pela Carolina Jabbour. E aqui o grande truque dele é ser protagonizado pela Alice Braga, tá? O filme conta a história da Júlia, uma jornalista que carrega um segredo capaz de destruir tudo, que é a sua compulsão sexual por situações de risco. Não faço ideia, nunca li o livro, mas o fato de ser Alice Braga, se a gente está falando de alguma coisa, se esse filme passar em Cannes, passar em outros festivais, o fator Alice Braga pode ter um peso aqui, porque a Alice Braga já fez até mais filmes americanos, mais séries americanas do que o próprio Wagner Moura. Ela é muito conhecida lá fora. A mãe dela é muito conhecida lá fora, fez um filme recentemente de terror do A Profecia. Então, assim, a Sônia é muito conhecida, ela é muito conhecida, e aí isso pode ter, o fator Alice Braga pode ter um peso interessante. Feito Pipa, que é do Alain de Botton, um dos grandes diretores brasileiros da última geração. E que aqui a gente pode falar do Festival de Berlim, porque Feito Pipa saiu de lá com 2 prêmios. O Grand Prix do Júri Internacional, que é um prêmio muito legal, e o Crystal Bear, que é um filme concedido pelo júri jovem. O Crystal Bear tem menos peso, obviamente, mas o Grand Prix do Júri Internacional é um prêmio muito interessante. E aí Feito Pipa pode ser um filme que se destaque aqui. O filme acompanha o Gugu, um menino de 12 anos criado pela sua avó em uma cidade do Nordeste. E ele sonha ser jogador, enquanto tenta esconder o avanço do Alzheimer da avó de seu pai ausente. Lázaro Ramos entrega o elenco como o pai do menino. Lázaro Ramos que esteve no Oscar também, então o rosto dele pode ser um trunfo de alguma forma. Jenny e o Zeppelin, que falamos, né, quando estava aberto no filme B, que é o filme dirigido pela Ana Mui Laerte, diretora de Que Elas Ela Volta. Foi o representante do Brasil no Oscar de 2015, não conseguiu fazer muita coisa porque não tinha dinheiro, não tinha investimento, não tinha parcerias, não tinha uma distribuidora fazendo trabalho pelo filme. Mas aqui ela volta para adaptar uma canção do Chico Buarque, de mesmo nome, canção que se chama Jenny e o Zeppelin. E aí o longa acompanha Jenny, uma prostituta que vive à margem de uma cidade ribeirinha na Amazônia. E aí quando um poderoso tirano chega à cidade a bordo de um Zeppelin, esse pessoa vai ser vivido pelo Seu Jorge, que de novo, estamos falando de pessoas conhecidas lá fora. Seu Jorge é absurdamente conhecido e reconhecido em Hollywood. Ele já fez filme com Wes Anderson. Ele já gravou músicas do David Bowie em português. Então, um cheque no rosto conhecido. Ela se vê diante de uma inesperada chance de redenção. Depois vamos para 100 Dias, que é um filme dirigido pelo Carlos Saldanha, né, que faz a sua estreia no cinema nacional. E é uma adaptação da história do Amir Klink, protagonizado pelo Felipe Bragança como Amir Klink, e é um filme da Star Original Productions, que é da Disney, né? E aí o filme se passa em 1984, quando o Amir Klink partiu da costa da Namíbia e cruzou sozinho o Atlântico Sul a remo, percorrendo 3.700 milhas até chegar à Bahia, um feito inédito que depois ele registrou no livro 100 Dias entre o Céu e o Mar. Escola Sem Muros, esse aqui eu acho que tem um pouco menos de chance, apesar de ser um filme do Karl Hamburger, que é o diretor de Um Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é um grande filme. Mas já tem algum tempo que ele está mais focado na TV, agora ele volta para os cinemas com esse filme, que conta a história da escola Campos Sales em Heliópolis. O filme se passa em 1995, acompanha um novo diretor que chega a uma escola marcada pelo estigma da violência, determinado a reconectá-la à sociedade. O diretor é interpretado pelo Júlio Andrade, que é um puta ator, senhor ator, sob pressão, fez
O irmão dele fez o Raul Seixas, então assim, grande ator, mas eu acho que se eu tivesse que escolher hoje um, eu também iria nesse caminho do Gênio Zeppelin ou do 100 Dias, né? Diretores que têm algum nome lá fora. O Carlos Saldanha dirigiu Rio, né? Ele tem um nome lá fora, ele já foi o diretor criativo da empresa de animação responsável por Rio, então assim, ele tem um nome nos bastidores, indiscutivelmente. Depois eles selecionam Leila e A Noite, filme dirigido por Felipe Barbosa, diretor de Casa Grande, e Gabriel e a Montanha. O longa é inspirado em uma história real da fotógrafa franco-marroquina Leila Alouane, morta aos 33 anos em um ataque terrorista em 2016, enquanto documentava os direitos de mulheres africanas em missão pela Anistia Internacional. O filme acompanha a família dividida entre diferentes crenças no processo de luto, a partir do livro escrito pelo pai de Leila. E aí aqui, é verdade, tem esse ponto, é um fator curioso, né? O pai dela procurou o Felipe Barbosa e pediu para ele dirigir o filme de coração mesmo, porque o Felipe Barbosa é amigo da Leila Alaoui desde os tempos da faculdade. Eles fizeram faculdade juntos em Nova York. Então eles se conhecem, então tem um aspecto pessoal do filme, que é uma produção entre Brasil, França e Marrocos. Com o Kleber Mendonça Filho e a Emily Leclaus como coprodutores. Isso pode ter um peso, tá? Porque, de novo, o nome do Kleber Mendonça e da Emily estão em alta no cinema americano, né? Então, assim, talvez ter eles como coprodutores, mesmo que seja coprodutores, pode ter aí algum potencial interessante. Mas é isso, né? Quem escolhe aqui, a gente já falou sobre a comissão e tudo mais. Essa definição só acontece daqui a alguns bons meses. A gente precisa ver o que esses filmes vão fazer em termos de festival, se outros filmes vão conseguir aparecer durante esse ano e ter mais impacto nisso, né? Tem outros filmes que passaram, por exemplo, pelo Festival de Berlim, que a gente já comentou em outras lives, né, falando sobre o Festival de Berlim, filmes que não estão nessa lista, né? Tem o filme da Elisa Capai, por exemplo. Mas, de novo, são diretores que não são tão conhecidos internacionalmente. E aí tem esse ponto, né? Tipo, será que esses filmes, mesmo com esses diretores pouco conhecidos, vão conseguir quebrar essa barreira? Para eles quebrarem essa barreira é muito mais difícil. E aí depende, sim, dos festivais. Depende de fazer uma grande campanha ali de percurso para ser um filme que vai ser bem conhecido, bem reconhecido até lá. Então é por isso que eu mantive aqui essa lista da CNN, mas a gente já comentou sobre outros filmes. E quando forem saindo outras listas, por exemplo, se algum filme que passou em Berlim repetir em Cannes, a gente já pode colocar esse filme com muito mais força na disputa. Porque ele já está fazendo um caminho muito interessante. Se for o caso, sei lá, do Feito Pipa, que ganhou algo em Berlim e ganhar alguma repercussão muito boa em Cannes, aí a gente já começa a ter um filme muito mais moldado. E desses aqui, o Feito Pipa e esses filmes são os únicos que tiveram alguma coisa já exibida, né? Os outros não, então a gente tem que esperar, não tem jeito. Mas já são alguns filmes para você prestar atenção. Se você quiser prestar atenção, preste atenção. Em Se Eu Fosse Vivo, Vivia, do André Novaes Oliveira, em Leila e a Noite, em Escola Sem Muros, em 100 Dias, em Gênio Zeppelin, Feito Pipa, no Jardim do Ogro, Vicentina Pede Desculpas. São bons nortes para você já, tipo, esse filme estreou, já quero assistir porque ele pode ser candidato ao Oscar. É isso, vai e assista porque ele pode ser um candidato ao Oscar. E pode também não ser, mas... Cara, se nenhum deles forem, ainda assim a gente fez um trabalho muito massa de apresentar filmes brasileiros e criar alguma expectativa para esses filmes brasileiros, e isso para mim já é mais do que o suficiente. Fico muito satisfeito com isso.